Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 1º de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Hoje é dia de Fed à tarde e Copom no final do dia, só para atrasar o começo do nosso feriado. Sobre o Fed, antes, os diretores que vieram a público recentemente parecem ter sinalizado que não pretendem aumentar os juros hoje. O mercado está precificando praticamente 100% de chance de estabilidade da taxa nos atuais 5,25%, 5,5% ao ano e pouco menos de 30% de chance de um aumento ali em dezembro. Os últimos dados americanos, na verdade, não ajudam o Fed a ficar tranquilo. A economia cresceu quase 5% no terceiro TRI em termos anualizados, o que representa uma reaceleração frente ao crescimento ali do primeiro semestre, e também as vagas de trabalho em aberto voltaram a aumentar. Só a desinflação segue lenta, mas pelo menos segue ali mais ou menos em linha com o esperado. Só que o comitê parece ter chegado num certo consenso de que o aperto recente nas condições financeiras, por conta desse aumento todo das taxas de juros de longo prazo que eu venho comentando aqui, já fazem parte do trabalho do Fed. É como se o mercado, como eu disse, já estivesse fazendo parte do trabalho deles em frear a economia à frente, tornando então outro aumento da taxa básica desnecessária. Condições financeiras, para quem não foi apresentado ainda, é grosso modo uma medida de quantos ativos e os preços financeiros estão ajudando ou atrapalhando a atividade econômica. É um jeito de ir além dos juros e da renda fixa para pensar ali o crescimento futuro. E de fato, recentemente as condições financeiras nos Estados Unidos voltaram para os piores patamares desde 2022, ou seja, são ventos contrários para o PIB. Dito isso, o presidente do Fed, o Jerome Powell, deve deixar a porta aberta para apertar ainda mais as taxas curtas, caso esse crescimento persista forte, acima da tendência, etc. Sobre o Copom agora, o corte de 50 pontos base é amplamente consensual. O que todos vão procurar ali no comunicado são, na verdade, as sinalizações para os próximos passos e também algum sinal de piora ou não no balanço de riscos deles. Na nossa visão, eles ainda devem dizer que o cenário básico são novas reduções, no plural, de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, ou seja, consistentes com pelo menos ali uma Selic de 11,75 em dezembro. Apesar do cenário internacional de fato ter ficado mais complexo, ele ainda entra apenas qualitativamente na avaliação do Copom. Ou de outra forma, o contágio do cenário externo no doméstico, de forma ali objetiva, se deu com uma desvalorização moderada apenas do nosso câmbio e com um petróleo que ainda está bem tranquilo, versus, aliás, um IPCA mais benigno há meses e com queda dos núcleos que eles olham com mais carinho. Então, se eles sinalizarem a intenção de cortar 50 na próxima reunião apenas, no singular, isso abre uma interpretação dura sobre as intenções futuras do BC, no sentido de que já para dezembro eles teriam dizendo ali que contemplam a chance de reduzir o ritmo de cortes para 0,25. Hoje, mesmo com a curva de juros curta super estressada com tudo que está acontecendo, seja ali no nosso fiscal, seja nos juros globais, ela ainda tem 75% de chance da Selic cair 0,5% em dezembro. Enfim, acho que se ele vier no singular, isso agregaria mais estresse aí desnecessário com tudo que está rolando. Agora, olhando para final de 2024, ou seja, para o final do ciclo de corte da Selic, aí sim eu concordo que o Copom deve manter a sinalização de serenidade e preocupação em manter a taxa em patamares restritivos para a economia ainda. No fundo, os fundamentos domésticos ainda permitem um ciclo de corte, que aliás mal começou, por algum tempo. É o equilíbrio externo o maior desafio. Desafio maior porque, por enquanto, a gente está vendo também o governo lutando para conseguir encaixar as suas ambições em termos de gastos, encaixar ali o equilíbrio do orçamento necessário e também encaixar essa predisposição do Congresso e da sociedade civil de aceitar uma carga tributária maior. Esse risco fiscal, aliás, não deveria ser novidade para ninguém, mas ele tem muito mais a ver com esse ponto final da Selic, que pode sim, eu admito, ficar mais perto de 10% do que de 8%, mas eu não vejo ainda motivo para chegar lá num passo de 0,25 tão cedo. Agora, para terminar, antes de tudo isso, ainda tem a nossa produção industrial às 9 da manhã. A nossa indústria, infelizmente, é a mais fácil de projetar. Não vai para lugar nenhum. A gente estima aqui um pequeno crescimento de 0,1% em setembro contra agosto. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.